Pessoal, o assunto palpitante do dia é o Pix, não tem jeito. Vamos chamar para cá mais um colega nosso, o Felipe Salto está conosco, ele é colunista do UOL, também economista-chefe da Warren. E aí, Felipe, o governo recuou, meu amigo, diante de tanto disse-me-disse, um diz uma coisa, outro diz outra, desinformação rolando, tem uma informação também que não ficou muito clara. Será que isso vai impactar ali o pequeno empresário? Enfim, o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Pegou mal a notícia para o governo que recuou. E você, acredita que acerta ou erra o governo com esse recuo? Porque, assim, o objetivo era pegar sonegadores de impostos, né? Acabou que isso não vai acontecer, pelo menos nesse momento, diante dessa repercussão tão negativa, Salto. Como é que você viu tudo isso? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos aí, os colegas e também a quem está nos assistindo pelo All News. Dizer o seguinte, é impressionante o momento que nós estamos vivendo, né? Uma notícia veiculada, né? Como se fosse uma notícia, mas na verdade uma fake news, de que o governo iria tributar as transações pelo Pix, sendo que a Constituição Federal veda a tributação de movimentações financeiras, né? Então, nós não estamos falando de criação de uma CPMF, como já houve no passado, ou de um IPMF, que era o imposto que precedeu a CPMF, né? Nós estamos falando da Receita Federal, que é um órgão de Estado responsável por arrecadar tributos, contribuições, multas e taxas para financiar, inclusive, políticas públicas para toda a sociedade, que busca ter instrumentos para poder cotejar essas informações de movimentação financeira com as declarações de imposto de renda e as receitas e remunerações e salários obtidos pelos cidadãos. Então, trata-se de mais informação para a Receita poder atuar de maneira diligente e garantir o combate a atitudes eventualmente de sonegadores. Quando isso foi divulgado como se fosse uma taxação do Pix, obviamente presta-se um desserviço, gera uma comoção, as pessoas começam a alimentar isso, né, e setores conhecidos aí de determinado espectro político, a ponto de o governo ter que rever uma medida que era correta, né? Então, estamos vivendo de fato tempos obscuros, em que fica cada vez mais importante ressaltar, Diego, a importância do jornalismo profissional, né? Porque as pessoas estão se informando por posts de Instagram, vídeo de TikTok, sabe Deus o que mais. Verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Salto, Felipe, pessoal? eu Acho que queria, o Sakamoto quer, perguntar né? para o Vai lá, Salto uma Sakamoto. coisa. Felipe, boa tarde. Felipe, tem uma coisa engraçada nesse processo inteiro, porque no meio de tudo isso começou com a história do Pix. O pessoal falou, não, o Pix vai ser taxado, etc e tal, babá, bibi, bobó. E aí o pessoal começou a desmentir, veio uma segunda onda no meio dessa campanha de desinformação, falou, não, vai acabar atrapalhando a vida dos pequenos empresários, dos pequenos empreendedores. Ora, a Receita já faz verificação com relação a esse tipo de movimentação em bancos grandes há muito tempo, né? E o foco, é claro, o foco é todo mundo que sonega. Mas o grande foco de qualquer receita em qualquer lugar do mundo são grandes sonegadores. E aí, esse é o ponto. A impressão que eu tive, e no meio desse processo inteiro, é que você teve muita gente que sonega bastante dinheiro e muitos representantes políticos desse pessoal utilizando e jogando para os pequenos empreendedores, jogando para os pequenos comerciantes, né? Gente que ganha até menos do que aquele valor de declarado imposto de renda, trazendo eles para mostrar que a luta pelo direito de sonegar é uma luta de todos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o impacto disso? Né? Qual é o impacto disso que fica, essa mensagem ruim? Sakamoto, eu vi até o seu artigo sobre isso, muito bom. E, de fato, essa é a situação, né? Você tem uma inversão de valores. Na verdade, o que a gente precisa ter é uma arrecadação robusta, elevada, justa, obviamente, progressiva, o que não é no Brasil, né? Nós temos um sistema extremamente regressivo, e é isso que ajudaria a mudar essa situação dos pequenos, vamos chamar assim, se a gente atacasse essa regressividade do sistema de tributação da renda no Brasil, por exemplo. E aí vem essa história, mas olha aí, os pequenos é que vão pagar. Bom, vamos colocar os pingos nos is. Nós temos aí a Receita Federal
querendo ter mais informações para poder tributar as pessoas adequadamente, né, como já faz atualmente. Então, são mais informações para poder ter uma arrecadação adequada e, inclusive, beneficiar aqueles que cumprem com as suas obrigações. Ou, por acaso, agora nós vamos sair defendendo quem sonega tributos. Então, veja, é uma coisa inexplicável, né, isso que está acontecendo. E tem um outro ponto importante também, que é essa incapacidade do governo de conseguir comunicar as coisas direito, né? Era para ter rebatido isso de uma maneira muito clara, dizendo logo que começaram esses boatos, né? O Pix vai ser tributado e tal. E tem uma forma muito simples de explicar. Vamos supor que a gente só tivesse hoje cheque e dinheiro para fazer transações. Aí, de repente, aparece a TED e o DOC. Quer dizer que tudo que é feito por TED e DOC, a Receita Federal não pode ter informação só por cheque e dinheiro? Então, quando surge uma nova forma como o Pix, é óbvio que ela também tem que entrar nesse rol de dados, né, que são considerados pelo Estado. Nós não somos uma terra de ninguém aqui, né? A gente tem regras e essas regras têm que ser seguidas. Então, é muito ruim que a gente esteja perdendo tanto tempo, né, com essa questão e, pior ainda, esse estímulo que esses setores conhecidos aí da política estejam fazendo, estimulando as pessoas a esse tipo de uso, né, de informações que não são informações, são fake news. Nesse aspecto que fica ainda mais importante, né, vendo o lado positivo disso, as ações do Supremo Tribunal Federal contra as fake news. Nós temos que apoiar isso, não atacar. É isso. Felipe, posso fazer uma pergunta, Diego? Vai, claro, vai lá, Carla. Felipe, tudo bom? Obrigada, sempre bom falar. Uma dúvida assim, sobre o ponto de vista econômico, para além do político, assim, o fato do ministro revogar agora, né, essas medidas, vai mandar novos mecanismos, como é que, do ponto de vista fiscal, econômico, esse recuo, ele já tem algum tipo de impacto? Como é que você avalia esse recuo do ponto de vista econômico e político nesse sentido? É isso que a gente colocou, né? É lamentável que o governo tenha que fazer esse recuo por conta de todo esse imbróglio de comunicação, porque também, só complementando, o Pix, ele já tem um rastro, né? As pessoas sabem, tem um nome na ponta e um nome na outra ponta, enfim, ele não é um dinheiro perdido totalmente, assim, enfim, como você colocou, é natural que a Receita tenha informações sobre isso. Eu queria entender um pouquinho do ponto de vista fiscal, esse recuo, qual é o impacto principal, assim, se tem já direto ou ainda não? Veja, eu entendo, Carla, que o combate à sonegação e o uso dos dados disponíveis, da tecnologia de informação, de tudo que hoje nós temos muito mais avançado do que tínhamos uma década atrás ou 20 anos atrás, precisa ser estimulado e incentivado. Esse recuo foi político, porque a norma estava correta. Precisou recuar de tanto que fizeram essas invencionices e esses ataques. Vão ter que voltar a esse tema em algum momento, porque não se pode deixar a Receita sem a possibilidade de ter essas informações. Porque com o crescimento das operações e movimentações financeiras por meio do Pix, tanto por meio das PJs quanto das pessoas físicas, essa é uma informação que não pode ser deixada de lado. Então, o risco é a gente ter aí efeitos sobre a arrecadação, estímulos a condutas de sonegadores, de elisão fiscal, de evasão fiscal. Então, é fundamental que esse recuo depois seja precedido de outras medidas mais bem explicadas e que a Receita tenha todas as condições e os instrumentos para poder ter essas informações, respeitado o sigilo fiscal, respeitadas todas as leis que nós temos que também preservam, né, o direito do contribuinte em vários aspectos. Boa. Andresa, temos mais 2 minutinhos. Quer fazer uma última pergunta? Eu queria fazer uma pergunta e colocar uma discordância aqui. Não sei, para mim o governo não teve que recuar. O governo, ao recuar diante das fake news, ele deu a fórmula, né, para a oposição fazer com que o governo não consiga fazer mais nada. O governo deveria ter explicado para as pessoas o
que é essa medida, a importância dessa medida, para que as pessoas compreendessem e essa medida pudesse ser adotada. Então, o Salto, hoje, eu entendo que o Pix é o principal meio de pagamento feito pelo brasileiro. Queria até que você me corrigisse se essa informação minha está correta. Nesse sentido, isso foi o que ajudou também que esse assunto chamasse a atenção de todo mundo, né? É um assunto que estourou a bolha, né? Sem dúvida, Andresa, eu acho que esse é o ponto. Como as pessoas estão usando esse instrumento hoje à larga, né? E é uma coisa fácil de utilizar por meio do celular, etc. Todo mundo usa o Pix, né? Do grande ao pequeno, etc, etc. Então gerou uma comoção social e potencializada por essa coisa das redes sociais. Eu entendo o seu ponto, eu acho que o governo, de novo, né, com esse problema da comunicação, e tem dificuldades de ser didático, explicar antes também, não pegar de surpresa, e saber que do outro lado tem gente a todo momento a postos, né, para transformar coisas que são boas em ruins por meio desse instrumento das fake news. Com a maior cara de pau do mundo, inclusive, né?